Boa noite, tudo bem? Vamos aguardar um pouquinho enquanto o Instagram avisa que nós estamos ao vivo. Hoje é o segundo dia da semana do pós-operatório. Tenho muito prazer em estar aqui novamente essa noite para a gente conversar sobre pós-operatório. Essa é a terceira edição da semana do pós-operatório. Tenho muito prazer de estar aí novamente aqui no Instagram, fazendo mais essa live e aí trazendo informações para você que deseja se tornar especialista em pós-operatório. Eu me chamo Mariana, sou esteticista formada há mais de 12 anos e estou aqui trabalhando com o pós-cirúrgico já faz mais de 10 anos, também atuando como professora e trazendo sempre o melhor para os meus alunos. Além de ser professora do pós-operatório, também sou professora de outras áreas. No segundo semestre a gente vai ter aí algumas novidades também para falar sobre gestação e pós-parto. Mas o tema da noite de hoje é falar sobre drenagem linfática, que eu sei que é uma das preocupações de quem trabalha com pós-operatório. Eu também tinha bastante dúvidas quando eu comecei os meus atendimentos, mas uma coisa que foi muito importante para mim foi estudar, entender como a drenagem funcionava e entender como o pós-operatório funcionava também. Isso me trouxe segurança e eu consegui, então, colocar aí esse conhecimento em prática e aprender qual é a melhor forma de fazer drenagem, qual é a melhor forma de fazer esse atendimento para os meus pacientes, então, ficarem felizes e satisfeitos com o resultado dos meus atendimentos. E é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje. A gente vai falar sobre drenagem do pós-cirúrgico. Vou tirar algumas dúvidas, então, Vou falar de alguns aspectos que são importantes e que vão aí ajudar você no seu trabalho também. Ontem à noite nós falamos a respeito de primeiro atendimento. Eu sei que muita gente tirou as suas dúvidas aí sobre como proceder nos primeiros atendimentos, Como fazer nos primeiros atendimentos. E a gente falou também a respeito do meu livro sobre cosmetologia para o pós-operatório. Eu entendo que, além da gente saber sobre o pós-operatório, a gente precisa de material de apoio. Então, esse ano de 2023, eu me dediquei a preparar esse material de apoio para que você tenha não só o curso de pós-operatório, mas também para que você tenha material que te ajude aí a colocar em prática também outras coisas. Boa noite, Mag, boa noite, Karine, sejam bem-vindas. Podem aqui deixar suas dúvidas, tenho certeza que vai ser muito legal a nossa conversa de hoje à noite. E falando um pouquinho mais do meu trabalho, eu já sou professora de pós-operatório desde 2018, gosto bastante do tema, amo, estudo bastante o tema, mas eu percebi que existe uma falta de material nesse momento. Então, eu comecei a desenvolver aí coisas que os meus alunos pudessem utilizar também. E aí, a partir de 2021, eu consegui disponibilizar material específico para os meus alunos ou ex-alunos do pós-operatório. Então, hoje eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu converso com os meus alunos, quem já fez curso comigo, Boa noite, Patrícia. Quem já fez curso comigo faz parte desse grupo e aí elas trocam experiência entre elas, trocam experiências comigo também, falam das suas dificuldades e eu também disponibilizo algumas aulas que são gratuitas para esse público, a fim de que elas se especializem, se tornem cada vez mais especialistas em pós-operatório, porque aí a gente começa a refinar o conteúdo, a gente começa a refinar a informação e aí a gente sai desse basicão, de drenagem, de equipamento e a gente começa a atender coisas maiores e com mais profundidade. Tenho muito orgulho das minhas alunas, sei que hoje elas estão muito prontas e preparadas para atender situações complexas e sei que isso acontece
porque eu tenho toda essa preocupação mesmo em oferecer essa assessoria, em oferecer esse apoio e também disponibilizar esse material que eu sei que elas podem aí estudar e se tornar cada dia melhores profissionais. E hoje, o tema hoje é a gente falar sobre drenagem, que é sempre uma perguntinha que vem lá na minha caixinha de mensagens, né? Será que eu tô fazendo drenagem da forma correta? Eu escolhi esse tema para nossa segunda noite, porque eu sei que bastante gente tem dúvida e eu amo falar de drenagem linfática. Gosto bastante da técnica, foi uma das primeiras coisas que eu gostei na área da estética mesmo, porque ela é fascinante. Ela é uma técnica muito suave, muito sutil, mas que tem resultados muito bons e a gente consegue sim tratar muitos pacientes com a drenagem linfática. Ela é muito eficaz. Eu sei que muita gente não gosta porque ela é muito lenta, ela é muito metódica. E eu sei que alguns pacientes também acham que ela não tem efeito por ela ser assim, mas o que eu posso te adiantar é que a literatura tem mostrado que cada vez mais tem se visto benefícios da drenagem linfática. Ela funciona sim, hoje nós temos comprovação científica do seu funcionamento, temos vários métodos que funcionam e ela é um dos tratamentos mais utilizados pela estética no Brasil e mais utilizados no mundo pela ciência. Tá? Aqui no Brasil acaba que ela fica muito da estética, no mundo ela tem aí um peso maior para tratamento de saúde. Aqui no Brasil ainda temos uma resistência, né, de colocar ela como tratamento da saúde, mas nós temos sim essa técnica consagradíssima e conhecidíssima no Brasil, que também é muito conhecida no pós-operatório. Por quê? Porque todo mundo, ou melhor, né? Porque a grande maioria das pessoas vai ter algum tipo de edema depois do procedimento cirúrgico. Isso acontece por causa da fase inflamatória. Todo o processo cicatricial vai envolver a fase inflamatória. É natural que uma pessoa tenha um edema nesses primeiros dias, às vezes maior, às vezes menor, mas é natural que tenha. E aí ela ficou muito conhecida nos últimos 40 anos para tratamento de pós-operatório. Isso mesmo que você ouviu. Não é uma coisa recente, né? A gente está falando de drenagem linfática para o pós-operatório desde que nem se chamava cirurgia plástica, mas se chamava cirurgia cosmética. A drenagem já começava a ser utilizada para minimizar esse efeito da inflamação, né? Esse problema que às vezes a inflamação traz, porque muitas vezes esse edema ele não é legal, ele acaba sendo muito grande e acaba prejudicando o paciente. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu trouxe aqui algumas dúvidas que eu sei que a maioria aí dos estudantes tem e às vezes até dos profissionais também. Então, a primeira delas é: será que eu estou fazendo do jeito certo? Ai, quem nunca teve essa dúvida, levante a mão. A gente tem essa dúvida mesmo, né? Será que eu tô fazendo do jeito certo? E isso, gente, acontece porque muitas vezes quem ensina a gente, lá na faculdade, no curso técnico, ensina de uma maneira que parece que é um bicho de 7 cabeças. E ensina como se a drenagem fosse uma coisa complicadíssima, como se ela fosse dificílima, cheia de movimentos complexos, e aí a gente fica daquele jeito. Eu nunca vou decorar isso, né? Essa era a minha sensação quando eu fiz faculdade. Eu nunca vou decorar isso, né? Eu nunca vou entender esses movimentos, por que tem que ser esse antes desse, antes daquele. Mas eu quero te dizer que a drenagem se atualizou aí nos últimos anos, tá? Ela tirou muitos movimentos, a gente não tem vários movimentos que não fazem mais sentido, e ganhou aí um ar super simples e tranquilo de trabalhar, tá? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Como que a gente vai saber se você está fazendo do jeito certo, tá? Seu movimento é um movimento sutil? Você está direcionando de proximal para distal? Essas são os principais indicativos que você está fazendo do jeito certo, mas a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Então, para que você saiba que isso é uma dúvida que muita gente tem, será que eu estou fazendo do jeito certo?
por que que a drenagem que eu estou fazendo não está reduzindo o edema de fato? Ou seja, principalmente no pós-cirúrgico, dreno, dreno, dreno e nada acontece, parece que está sempre igual. Drenar em direção à incisão ou não? Que é o que muitas pessoas têm dúvida. Será que eu dreno em direção ao dreno que o médico deixou? Será que eu dreno em direção à incisão? Será que eu faço aquele tipo de drenagem que vai arrastando o líquido, o exudato em direção à incisão? E a última dúvida, a drenagem ela vai ser diária ou não? Essa última dúvida tem sido bastante discutida nas redes sociais. Eu tenho acompanhado várias pessoas aí postando e falando que tem que ser todo dia, e outras pessoas falando que não, e cirurgiões indicando todo dia. A gente vai falar sobre isso também, tá? A Mag colocou ontem uma dúvida, não foi, Mag? Mag perguntou ontem sobre massagem linfoterapêutica. Foi isso, Mag? Repete para mim tua pergunta que a gente vai respondê-la. Para a gente começar a responder essas dúvidas aqui, gente, eu quero dar uma relembrada com vocês do sistema linfático. Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer quando a gente tem dúvidas a respeito de qualquer procedimento dentro da estética. Lembrar um pouco da fisiologia desse procedimento e lembrar um pouco do que acontece no nosso corpo quando a gente faz esse procedimento. Essa é uma forma que ajuda a gente a saber se tá certo ou se não tá certo, tá? Então, vamos lembrar algumas coisas sobre drenagem. A drenagem acontece no sistema vascular linfático superficial que pode estar lesionado. A drenagem linfática, de uma maneira geral, ela vai acontecer no sistema linfático vascular, ou seja, nos vasos superficiais, tá? Aquela drenagem que a gente vai fazer com as nossas mãos, ela vai acontecer muito superficial. E se a gente for lembrar um pouquinho das nossas aulas, a gente vai lembrar que nós temos vasos, coletores, pré-coletores, e aí a gente tem esse sistema passando em cima, né? Ou melhor, acima da nossa gordura, mas que tá ali muito superficial e que tá principalmente na parte da frente, na região anterior do nosso corpo, tá? Como a gente tem uma rede vascular, ou seja, muitos vasos, durante o procedimento cirúrgico, eu posso acabar com esses vasos, né? Então, imagina uma lipoaspiração aí, né? Vai retirar parte dessa gordura, às vezes tira mais superficial, mais profundo, mas de uma maneira geral, eu vou ter uma secção, eu vou ter ali um corte nesses vasos, ou a retirada de parte desses vasos, o que vai me trazer momentaneamente uma situação, né, que eu não vou ter como fazer essa drenagem linfática, tá? O sistema linfático, ele possui vasos profundos que vão estar localizados nos músculos e nas vísceras. E isso é uma coisa que muita gente esquece. Só tomar uma água aqui. Muita gente esquece que quando eu tenho parte desse sistema linfático perdido, quando eu tenho parte desse sistema linfático não funcionando, eu posso utilizar outras estruturas, inclusive as que estão mais profundas. O nosso corpo não tem só o sistema vascular superficial, ele tem um sistema profundo funcionando muito bem, ou melhor, deve estar funcionando muito bem. Tá? Então, se o sistema vascular, aquele que está lá bem superficial, não está funcionando completamente, eu ainda tenho o sistema de músculos e vísceras funcionando e eles podem me ajudar a resolver a situação do edema. Coletores, eles possuem bombas. Então, se a gente fosse pensar, o sistema linfático, ele começa nos vasos, depois a gente vai para os pré-coletores, depois a gente vai para os coletores. E eles possuem bombas que são chamadas de linfagions, que ajudam a fazer um efeito de vácuo e drenagem à distância. Ou seja, se
se eu lembrar que os linfagions estão atuando, eu vou saber que eles conseguem drenar mesmo regiões que estão distantes da área que eu estou tratando, tá? E é isso que vai fazer com que eu consiga fazer esse efeito de sucção. Apesar do sistema linfático não ter uma bomba central, como é o caso do coração, né? O sistema sanguíneo tem o coração fazendo o efeito de bomba, são os linfagions e o movimento da respiração que me ajudam a fazer esse vácuo, que me ajudam a fazer essa drenagem natural do meu corpo. Eu quero que você grave esses 3 pontos, porque eles sempre vão te ajudar quando você estiver fazendo drenagem linfática em qualquer situação. Meu paciente perdeu os linfonodos da axila. Meu paciente perdeu os linfonodos da virilha. Os linfonodos dessa região não estão podendo ser acessados porque eu tenho uma incisão cirúrgica, mas eu tenho o restante do sistema linfático em funcionamento, o que pode te dar uma mão aí, te ajudar trabalhando com isso, tá? E aí a Mag perguntou de linfoterapia, foi isso, né, Mag? Na verdade, é um nome mais bonito, né? Os linfoterapeutas seriam terapeutas específicos que trabalham com drenagem linfática, então eles trabalham com outras técnicas além da drenagem linfática para tratamento do edema. É que aqui no Brasil a gente acaba se prendendo muito a falar de drenagem linfática e somente, né? A gente esquece que tem várias outras formas de tratar o sistema linfático além da drenagem linfática. A gente tem, por exemplo, a compressão, né? Através da bota de Unna, através de meias elásticas. O taping também é uma opção para fazer tratamento linfático. A gente tem elevação de membro, exercícios. Então, a gente tem várias formas de tratar o edema, não só a drenagem linfática, é que a gente acaba se prendendo muito na drenagem. Tecnicamente, o linfoterapeuta, que não é uma profissão reconhecida, tá? Seria mais uma especialização aqui no Brasil. Ele seria esse profissional que vai executar esses tratamentos para tratar o edema. Eu, inclusive, sigo alguns profissionais de fora do Brasil que são linfoterapeutas, mas que têm profissões diversas, né? Ou são fisioterapeutas, ou são fisiatras, ou são médicos, mas que acabam trabalhando com a linfoterapia de uma maneira geral, não só com a drenagem linfática. E tem muitos, inclusive, né, que não trabalham com drenagem linfática, porque em alguns lugares ela não é tão falada assim, acaba trabalhando mais com esses sistemas de contenção aí para evitar o agravamento e para fazer tratamento do edema. Respondi a sua pergunta, Mag. Aqui no Brasil existem algumas escolas que oferecem a especialização, né, que seria um curso de extensão, por exemplo, como linfoterapeuta, mas não é uma especialização reconhecida, não é uma profissão reconhecida. Se você faz tratamento do sistema linfático, sim, com certeza. Gente, tem tantas coisas que entram na linfoterapia, né? Olha, eu já citei drenagem, contenção, mas a gente também pode considerar tratamento de fibroses, porque o agravamento do edema também traz fibroses, né? É um caso do lipedema, né? Abrindo aqui um parênteses na aula. O lipedema, principalmente quando a gente está no grau 2 para frente ali, a gente começa a ter presença de fibroses e aí a gente pode entrar com ultrassom, trabalhar essa fibrose. Existem outras formas de tratar que não só a drenagem linfática. A drenagem linfática é uma forma de tratar, tá? A gente tem a Sociedade Internacional de Linfologia, que inclusive coloca a drenagem como uma das formas de tratar o edema. Ela não é central, ela não é a principal forma. Ela acaba que é a mais conhecida aqui no Brasil, mas ela não é a principal. Tá? Bom, voltando então, né, pra gente falar sobre pós-operatório, eu coloquei aqui alguns efeitos da drenagem linfática para você ver como ela não é só tratamento do edema também, como você tem outros resultados fazendo drenagem linfática. Então a gente vai ter um efeito de analgesia. Gente, efeito de analgesia
é maravilhoso, ou seja, diminui a dor. O paciente fez cirurgia, ele está no processo inflamatório, ele vai ter dor. Eu trabalhei uma época com uma cirurgia plástica que ela não acreditava em drenagem linfática até ela mesma se submeter a uma cirurgia. E aí ela falou assim, nossa, enquanto não fazia drenagem, eu sentia, né, todo aquele edema e sentia muita pressão dentro dos músculos, do peito e tal. E aí, quando fez a drenagem, eu senti que começou a melhorar, começou a reduzir, então, essa dor. E o efeito analgésico, ele é muito bem-vindo, né? Com certeza, porque muitas vezes o remédio que o paciente está tomando não é suficiente, ou muitas vezes ele tem alguma contraindicação dos medicamentos, ele não pode tomar. Então, eu também tenho efeito analgésico fazendo drenagem linfática. Eu tenho um efeito de relaxamento muscular. Imagina que o paciente fez cirurgia e aí ele não consegue dormir nos primeiros dias, porque ele está tenso. Ele passou por um procedimento que trouxe dor, desconforto. Muitas vezes ele não pode virar do jeito que ele está acostumado a dormir. E aí ele começa a ficar muito tenso. Então, a drenagem, ela traz um relaxamento muscular mesmo, tá? E isso independente da drenagem ser relaxante. Gente, não tem nada a ver, tá? Eu adoro receber drenagem, gosto muito, sinto muito sono quando eu estou fazendo drenagem, mas não porque ela é relaxante, porque o efeito fisiológico dela é que traz essa sensação. Então ela diminui o ritmo cardíaco, a minha respiração vai ficando mais lenta, ela também trabalha no sistema parasimpático, então isso me traz um efeito de relaxamento. E aí eu também tenho um relaxamento da fibra muscular. Inclusive, eu já tive vários pacientes que relatam cãibra depois da drenagem, né? Eu senti cãibra porque você teve ali uma musculatura muito tensa que relaxou, às vezes estava anos e anos tensa e relaxou. E aí você pode ter efeito de cãibra. Contração visceral, isso é muito importante quando a gente está falando de intestino preso, dificuldade de fazer digestão, porque as vísceras que são ocas, elas vão fazer a contração por efeito da drenagem, inclusive o útero, tá? O útero, ele também faz a contração por efeito de drenagem. Ah, então é perigoso fazer drenagem na gestação? Não, nosso corpo tem muitos mecanismos para segurar a gestação, não é a drenagem linfática que vai fazer com que isso não funcione, tá? Não se preocupe, mas eu tenho essa contração e eu posso sentir isso se eu fizer a drenagem enquanto eu estou menstruada. Então, às vezes eu sinto que aumentou o fluxo, né? Desceu o sangue mais rápido por esse efeito de contração que a drenagem oferece. Uma redução no edema, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é o principal efeito que a gente fala da drenagem durante aí a fase do pós-operatório, mas eu também tenho um efeito de melhora de resposta imunológica, o que é muito bom para alguém que está aí muito suscetível, né? Que é a pessoa que acabou de fazer uma cirurgia, muitas vezes está com a região ali aberta, né, que pode ali se infeccionar e tudo. Eu tenho uma melhora da resposta imunológica fazendo drenagem linfática. E isso também pode ser um motivo aí para você indicar a drenagem pré-operatória, porque eu teria uma melhora dessa resposta imunológica nas próximas horas, o que me ajudaria muito, né, nesse primeiro momento aí pós-cirúrgico, tá? Alguns princípios básicos da drenagem linfática, então. Drenagem linfática entre 30 e 40 milímetros de mercúrio. Se você já fez algum curso de drenagem, você já ouviu isso. Essa seria a pressão ideal para que eu tenha exatamente, né, essa linfa entrando dentro do vaso linfático e aí seguindo seu curso. Pressões acima dessa, entre 30 e 40, eu já não tenho essa captação dessa linfa, não tenho esse vaso linfático se mexendo da forma correta, captando esse líquido e conseguindo fazer
a sua eliminação no sistema sanguíneo, tá? Movimentos em torno de 1 segundo, então um movimento de drenagem ele dura em torno de 1 segundo, ele não dura meio segundo, ele também não dura 2, 3 segundos, ele vai girar em torno de 1 segundo. Repetições até o tratamento do edema. Então, não existe 5, 7, 10 movimentos, existe tratamento até a redução do edema. Claro que você não vai ficar um dia inteirinho drenando seu paciente pós-operatório, né? Você tem outros pacientes para atender, isso nem faz sentido. Mas a gente não precisa ter movimentos contados, né? Principalmente se eu estou tratando um grande edema. No pós-cirúrgico, eu gosto bastante de trabalhar com drenagem local. Ou seja, se a minha cirurgia foi nas mamas, não faz sentido eu ficar drenando as pernas se as pernas não estão com edema. Se a minha cirurgia foi no abdômen, não faz sentido eu drenar os braços se os braços não estão com edema, tá? Se preocupe em gastar ali o seu tempo, se você reservou 20, 30, 40 minutos, para tratar o local de edema e o local onde vai receber esse fluido, que é o local que vai estar distal, né? Ou melhor, o local que vai receber, o local onde estão os linfonodos que vão receber esse fluido, tá? Tratar o local edemaciado depois do local saudável. Então, supondo que eu estou fazendo, né, um tratamento de mama aqui, qual vai ser o local saudável? Vai ser a minha axila, provavelmente. Qual vai ser o local edemaciado? A mama. Então, primeiro eu vou tratar o local saudável para aí eu conseguir fazer o esgotamento do local que está edemaciado. É o famoso proximal a distal, né? Primeiro eu trato o local próximo ao linfonodo que não está afetado e depois eu vou ao local que realmente está afetado. Isso, gente, não é consenso entre os autores, tá? Quem trata disso, né? Quem fala melhor disso é o Fold, onde ele traz essas orientações, mas existem outros autores que também não concordam, que concordam que primeiro você trata o local que está afetado, ou seja, o local que está com edema, para que ele comece a ficar móvel, esse edema comece a ser trabalhado, para daí então eu ir mais distante e começar a trabalhar os linfonodos que vão receber esse excesso de líquido. Tudo bem? Se tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí. Vou ter bastante, vou gostar muito, né, de responder a dúvida de vocês, tá? Então, tratar o local edemaciado depois de tratar o local saudável. Não adianta você ficar tratando em cima do seroma, por exemplo, né, trabalhando em cima do seroma e não fazer o tratamento dos linfonodos que vão receber esse seroma, porque aí você não vai ter bons resultados, você vai acabar não tendo fluxo linfático, tá? Para continuar. E aí eu quero falar de dois produtos que eu tenho disponíveis que podem te ajudar aí a você fazer os seus tratamentos. O primeiro deles é uma aula sobre lipedema, onde eu falo dos tratamentos clínicos disponíveis hoje, os tratamentos cirúrgicos disponíveis também. Essa aula eu gravei para as minhas alunas que fazem parte do meu grupo de alunos, e aí ela está disponível lá na plataforma do Hotmart também. E aí eu vou ter tanto aula quanto slides, né, para você entender como que se diagnostica lipedema, quais são os tipos de lipedema, como é o tratamento clínico médico, o tratamento clínico estético. Inclusive eu coloquei exemplo de paciente que recebeu o tratamento para você ver o antes e o depois, entender o que aconteceu. E também falo sobre o tratamento cirúrgico, quais são as expectativas da lipoaspiração para o lipedema, como que você pode colocar isso no seu trabalho,
tratando esses pacientes também, trabalhando em conjunto aí para fazer o tratamento do lipedema, tá? Nem todo lipedema vai ser cirúrgico, a cirurgia ela não está disponível ainda para todas as pessoas, né? A grande maioria das mulheres não tem disponibilidade ou não tem disponibilidade financeira para uma cirurgia dessas. Ainda é uma cirurgia muito recente, digamos assim, apesar de ser uma lipoaspiração, mas o tratamento do lipedema é recente. Então, a gente não tem cobertura de plano de saúde, né? Ainda tá uma briga nesse sentido. E existem pacientes que não têm grau alto de lipedema que justifique uma lipoaspiração. Então, você deve entrar com tratamento estético também para ajudar esse paciente. E as mulheres estão ganhando muita consciência sobre o lipedema. Elas estão entendendo sobre o lipedema e estão buscando tratamento. E aí entra você, esteticista, técnica e estética, que vai atender esse paciente e que precisa saber o que é lipedema, tá? Esse mini curso ele está disponível por apenas R$ 47,00. Você consegue fazer ele em 2 horas. Ele tem certificação e você também tem acesso aos slides aí, pode te ajudar bastante no seu trabalho, tá? E eu queria também oficialmente lançar o meu curso online de imersão em pós-operatório. Eu já dou o curso de pós-operatório à distância, mas ao vivo, há vários anos. E aí agora eu consegui gravar o curso de imersão em pós-operatório. Me dediquei bastante para que fique um curso muito completo. Ele tem 21 aulas, ou seja, ele fala de vários assuntos. Gravei as aulas com muito carinho, então eu vou ter ali fisiologia da cicatrização para você entender o que é cicatrização, para você saber como que ela acontece. Acredita em mim, isso é primordial para você saber fazer pós-operatório. Os tipos de cirurgia plástica, tanto faciais quanto corporais, as cirurgias que estão surgindo agora, coloquei cervicoplastia, que é a nova tendência da lipo de papada, como atender com a drenagem linfática, tem videoaula inclusive da prática da drenagem linfática, como atender com equipamentos, coloquei, gente, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, me preocupei em colocar videoaula mostrando como ligar o equipamento, como que você vai programar o equipamento, quais são as melhores programações para cada caso. Deixa eu só voltar lá. Como tratar as intercorrências? Eu falo e explico o que são as intercorrências. Então, o que é seroma, o que é deiscência, o que é fibrose, o que é necrose. Mostro para você casos reais que eu já atendi, como que é resolvido, né? Como que você pode resolver ou como que você não vai resolver, você vai encaminhar para o cirurgião. As cicatrizes, os tipos de cicatrizes que nós temos, os tratamentos que podem ser realizados e ainda tem material extra lá, tem uma aula sobre radiofrequência fracionada, também tem aula sobre lipoaspiração, para você se especializar, não ser só o profissional que sabe fazer pós-operatório, mas que é especialista, ou seja, que sabe mais e tratar casos mais especializados ainda. Incluso está a primeira edição do e-book de eletroterapia, então ele está lá dentro do curso, você vai poder baixar, ler. Esse e-book, gente, eu escrevi porque não tem material desse ainda, tá? Não tem nenhum livro falando sobre eletroterapia específica para o pós-operatório. E aí, nesse e-book vai ter a alta frequência, radiofrequência, ultrassom, laser, LED, para que serve, como que funciona, qual o melhor parâmetro segundo a literatura atual. Então, montei tabela lá dentro de cada um para você saber qual é o melhor parâmetro, quantos minutos você deve usar em cada situação. Tem também microcorrentes, tá? Então, junto com esse curso, eu coloquei a primeira edição, né? Só não tem alta frequência nessa edição aqui. E tudo isso por 10 vezes de R$ 119,70, ou seja, você não vai pagar juros aqui
nesse plano de pagamento. Estou fazendo isso especificamente para a semana do pós-operatório, para você ter acesso a um curso de qualidade. Isso eu posso falar com muita autoestima. É um curso de muita qualidade e que você pode ainda estar falando comigo, trocando ideias comigo, né? Falando a respeito dos seus casos. Ou se você desejar fazer um curso específico para você, de acordo com a sua proposta de trabalho, você também pode entrar em contato comigo para a gente combinar sobre isso, beleza? Saindo aí dos comerciais, vamos falar sobre drenagem linfática, então. Eu preparei aqui, gente, 2 vídeos de drenagem que, inclusive, estão no curso de drenagem, no curso de pós-operatório, tá? Esses vídeos, eles estão lá no curso do pós-operatório. Fiquei muito feliz que o resultado ficou muito bacana. Esse é meu neném, né, que topou participar desse projeto comigo. E aqui eu vou falar sobre drenagem linfática corporal, né? Enfatizo bastante a respeito dos tipos de cirurgia, onde estão os linfonodos, como que a gente pode começar a fazer essa drenagem. Vou só adiantar um pouquinho aqui para a gente conseguir falar mais sobre isso hoje. Vamos ver se dá certo aqui. Vou estar lá no início, que não vai. Bom, então quando a gente vai atender um paciente, né? Eu coloquei algumas coisas aqui no áudio dessa aula, mas eu não vou passar porque ela é extensa e a gente ficaria muito tempo. Mas basicamente, né? Como que eu devo atender esse paciente? Então aqui eu coloquei um travesseiro para elevar a cabeça do paciente, nunca fazer drenagem linfática com a cabeça abaixada, tá? E elevando os joelhos também, mantendo aquela posição de Fowler mais deitadinha, né? A posição de Fowler, na verdade, ela é mais sentada, mas mantendo ali o coração na altura dos joelhos, vai te ajudar a potencializar a sua drenagem linfática. Claro que se você está atendendo um paciente que fez abdominoplastia, essa paciente não vai poder ficar retinha na cama. Então, a gente vai precisar mesmo adaptar os travesseiros ali, almofadas, para que ela fique curvadinha, né? Para que esse abdômen não fique retinho e não acaba fazendo ali uma tração da região da incisão, tá? Então, o paciente deitadinho ali, a gente consegue fazer essa drenagem linfática corporal. Vamos adiantar aqui para ver. Falando do corporal, né? Que aí a gente consegue se localizar melhor. Então, eu coloquei aqui, gente, uma das principais coisas que a gente aprende quando a gente está trabalhando com drenagem linfática, né? Que é o sistema linfático superficial, como ele está distribuído. Então, vamos lembrar um pouquinho? A gente tem linfonodos na região cervical, a gente tem linfonodos na região do meio ali, entre as mamas, né, região external, região das axilas, região das mamas, temos também aqui na região da virilha, e aí a gente tem uma divisão aqui, uma linha divisória da linha da cicatriz umbilical para cima, da cicatriz umbilical para baixo, onde eu teria, né, toda essa região aqui drenando para as axilas, toda essa região drenando para a virilha, né, para a região inguinal, certo? Bom, e aí quando eu tenho uma cirurgia é que começa a minha dúvida, né? Será que eu dreno assim mesmo? Será que eu dreno em cima da cicatriz, né? O que vocês acham? Como que vocês têm feito aí a cirurgia de vocês, como que vocês têm feito nos procedimentos de vocês. Popularmente, a gente tem adotado muita drenagem reversa, que é essa que eu estou fazendo nessa região, tá?
Ou seja, eu estou drenando em direção às axilas, mesmo a linha abaixo da cicatriz umbilical. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu não devo encharcar a incisão cirúrgica, eu não devo encher esse lugar de líquido. Se eu mantivesse a drenagem normal, né, começando aqui das axilas, eu acabaria levando esse edema que fica aqui na parte inferior do abdômen em direção à incisão. E eu não devo encharcar as incisões. Isso porque, gente, elas vão demorar mais tempo para cicatrizar. E também, hoje em dia, eu tenho muita presença da cola cirúrgica. Eu tenho muitos pacientes que não estão utilizando os pontos superficiais mais, que estão utilizando a cola cirúrgica. E aí eu não consigo encharcar essa região, eu vou acabar retendo o edema aqui, porque ele não tem para onde ir, ele não vai conseguir esgotar para a região inguinal, ele também não vai sair pela incisão, ele vai formar um seroma nessa região inferior, tá? Então, por esse motivo, a gente usa muito a drenagem reversa aqui no Brasil, porque a gente consegue drenar em direção à região axilar. Mas aí fica sempre aquela dúvida. Será que essa drenagem vai resolver? Afinal de contas, toda essa parte superficial aqui foi afetada pela lipoaspiração, que é um procedimento que geralmente vai ser realizado na abdominoplastia. E a retirada da pele, né? A pele foi esticada para cá. E aí a gente vê que a drenagem muitas vezes não é efetiva aqui, até formando seroma aqui na região abaixo do externo, ou formando, né, fibroses aqui nessa região, a drenagem não é eficiente. E aí o que eu te aconselho a fazer? Utilizar os movimentos respiratórios, que são eles que vão começar a utilizar a musculatura da sua cliente para fazer drenagem linfática. Então, ao invés de você só drenar com as mãos, você vai trabalhar com os movimentos respiratórios para que eles te ajudem aí a trabalhar melhor a nossa drenagem linfática, tá? Então, aqui eu tenho os movimentos respiratórios acontecendo. Que você pode fazer até antes do procedimento, né? Depois eu explico aqui também, né, que eu tenho as incisões da mama, respeitar as incisões da mama, para eu não fazer encharcamento dessa região também. Muitas vezes, em caso de mastoplastia ou mastopexia, essa incisão vem até abaixo da axila, eu tenho que respeitar isso também. É normal fazer drenagem e vazar pelo umbigo, tá? Então, muitas vezes eu estou aqui fazendo drenagem, tem muito edema, eu começo a ver ali enchendo o umbigo desse exudato. Por quê? É o caminho que o líquido está encontrando ali para ser eliminado. Como ele está sendo incentivado, né? Ele achou ali muitas vezes a incisão e começa a infiltrar ali naquela região. Não significa que você está fazendo uma coisa de errado, não, tá? Significa que o seu paciente está muito demasiado, provavelmente está formando um seroma aqui nessa região. Dúvidas? Vamos perguntando aí. Então, eu consigo fazer a drenagem aqui, né, dessa região em direção aos linfonodos externais, consigo fazer essa drenagem em direção à região inguinal e consigo fazer essa drenagem aqui em direção aos linfonodos inguinais. Tudo bem, gente? Legal? Ficou uma graça esse vídeo, minha modelo foi bem colaborativa, né? E foi bem interessante, gente, porque a gente fez o vídeo, né? Levou aí cerca de 1 hora pra gente fazer, porque ele é só demonstrativo.
E aí depois, no fim do dia, a gente fez de manhãzinha. Ela chegou pra mim e falou assim, eu não sei o que tá acontecendo, eu acho que eu tô doente, porque eu não paro de fazer xixi, eu não paro de fazer xixi. Eu falei, ó, a gente fez drenagem cedo. Ai, mas será? Foi tão, né, assim, nada a ver, achei que não ia acontecer nada. Eu falei, a gente fez movimentos respiratórios, a gente fez movimentos musculares, né, o vídeo que tem dos membros inferiores também tem os movimentos musculares, então a gente incentivou bastante esse sistema a funcionar, e aí você vai sentir os efeitos depois, que é, né, essa vontade de fazer xixi. Aqui eu demonstro a drenagem da parte do rosto. Esse vídeo tá dando uma travadinha aqui na televisão. Mas o que é importante a gente lembrar? Os linfonodos pré-auriculares, que estão atrás da orelha, os pós-auriculares, né? Os linfonodos que eu tenho aqui na região da minha clavícula e principalmente os da região cervical. Ainda poderia utilizar aqui linfonodos da região do sulco, nasogeniano também em caso de cirurgia facial, tá? Esse paciente também não deve ficar com a cabeça abaixada, ele precisa fazer esse procedimento sempre com a cabeça erguida para facilitar o fluxo linfático. E aí a gente vai verificar onde estão as incisões, e é isso que é importante a gente fazer sempre que a gente vai começar um atendimento facial. O atendimento facial, gente, ele não é mais difícil que o corporal. Muita gente tem essa impressão, não é verdade. O atendimento facial, ele é mais delicado do que o atendimento corporal. Isso porque a gente vai ter regiões muito menores para trabalhar, tá? No caso de uma cirurgia facial, né, ou vamos dizer um lifting, a gente teria uma incisão aqui pré-auricular, uma incisão coronal, muito provavelmente, uma pequena incisão na região da papada, principalmente se foi feito lipoaspiração, e a gente também pode ter aqui, né, alguma mudança do nariz, mas a grande maioria das vezes não, tá? Nesse caso aqui, a drenagem ela não vai ser direcionada para esses linfonodos pré-auriculares, né, nem atrás da orelha, porque essa região vai ter incisão. Eu não devo encharcar essas regiões. Então, eu preciso direcionar para regiões que estão saudáveis, que vão ser as regiões do pescoço. É muito comum formação de hematoma aqui, hematoma não equimose, tá? Muito comum formação de hematoma aqui, muito comum formação de fibrose nessa região aqui também, mas que tudo isso, gente, pode ser resolvido, tá? O hematoma aqui geralmente precisa de intervenção médica para ser removido, e o seroma aqui, né, a fibrose aqui, vai ser trabalhado tanto com a contenção quanto com a drenagem linfática, tá? Então, comece a fazer essa drenagem na região do pescoço, direção ali aos linfonodos da região cervical, região do rosto aqui, né, da parte medial do rosto também, direção aos linfonodos da região cervical, e termino com o trabalho ali do terço superior, trabalhando também em direção à região dos linfonodos cervicais, tá? Trabalhando com muita delicadeza, não trabalhar com cremes e cosméticos que podem oferecer algum problema de alergia. Então, paciente que já utiliza os seus próprios cosméticos, né? Na verdade, a drenagem não precisa disso, tá, gente? O contato mão com a pele é suficiente. Mas, às vezes, o cirurgião vai recomendar alguns cosméticos específicos para isso, principalmente se foi feito algum procedimento na pele, como CO2 fracionado, algum tipo de peeling, às vezes ele vai recomendar o uso de alguma pomada específica para isso, certo? Aqui também temos a região dos olhos, provavelmente vai ser feito blefaroplastia, e a gente pode tratar nessa região também com pequenos bombeamentos aí que vão me ajudar a trabalhar com a drenagem nessa região, ok? Dúvidas, pessoal? Se manifestem aí, por favor. Bom, a respeito dos movimentos de drenagem linfática, isso eu acho muito importante
falar, isso era uma dúvida que eu tinha. Eu lembro quando eu fui fazer meu primeiro curso de pós-operatório, eu ficava muito preocupada porque eu tinha impressão que eu não sabia fazer todos os movimentos, tá? Então, uma coisa que eu quero te deixar muito tranquila é que você não precisa saber 20 movimentos para a drenagem linfática, né? Você precisa saber o básico, que é bombeamento, que é fazer círculo fixo, que são os principais movimentos que vão ser utilizados na drenagem. Não tem problema se você não souber 50 variações. O importante é você saber adaptar eles de acordo com a região. Eu uso muito bombeamento e uso muito aquele movimento, né, que algumas pessoas chamam de bracelete, outras pessoas chamam, outro autor, né, chama de meio giro, que você faz esse movimento aqui, né? Eu uso bastante esses movimentos, mas o bombeamento, gente, dá certo para muita coisa, tá? Isso porque ele não mexe tanto com o tecido, não precisa ficar deslizando o tecido. Aliás, existem várias contraindicações para isso. Alguns procedimentos muito tecnológicos hoje em dia, Body Tight, Morpheus, eles precisam que você não mexa a pele nos primeiros dias. Então, sabe fazer o bombeamento? O bombeamento é suficiente. Suficiente para você levar um pós-operatório do começo ao fim, tá? Não fique preocupado. Preocupe-se em entender a fisiologia, que é ela que vai te ajudar. Inclusive, no curso de pós-operatório, eu dou aulas específicas a respeito do sistema linfático, para você saber o que é sistema linfático, se você ainda não entendeu, não aprendeu. Por isso que ele ficou um curso enorme, né? Mas que pode ser feito aí em vários dias, porque as aulas são curtas, são claras, que você vai entender melhor, mas ele ficou muito completo, porque ele também tem aulas sobre sistema linfático, sobre drenagem linfática e drenagem linfática para o pós-operatório, tá? Tanto ele tem a drenagem normal quanto a drenagem para o pós-operatório. Patrícia falou, olá, top. Obrigada, obrigada, obrigada. Hoje é o nosso segundo dia, gente. E eu tô muito feliz porque eu sei que essa semana ficou muito bacana. Os temas dessa semana estão muito bons. Se você não assistiu a live de ontem, assista, onde a gente falou sobre o primeiro atendimento. Inclusive, dentro da live de ontem, tem um cupom para você adquirir com 30% de desconto no meu e-book sobre cosmetologia. E amanhã, vamos voltar lá. Amanhã a gente tem um tema muito bacana que eu vou falar sobre taping linfático e compreensivo. Outro assunto que, ó, amo, que é o taping. Gosto muito de tape, trabalho com taping já há quase 10 anos, ó, tempo. E vou te explicar qual que é a diferença entre eles. A gente fala bastante de tape linfático, mas será que vai ser linfático? E esse que cobre tudo, será que ele é linfático? Amanhã a gente vai falar sobre isso. Então eu espero vocês aqui amanhã às 20 horas. Se você quiser adquirir os meus produtos, é só você entrar no link do meu perfil, que tem lá tudo certinho, os links, e aí você pode acessar e adquirir. Eu vou ficar muito feliz que você se torne minha aluna. Beleza? Um beijo para vocês, obrigada pela audiência hoje novamente e até amanhã.